Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. É um grande prazer ter você aqui e uma satisfação imensa ver que você está avançando no seu estudo. Espero que esteja tendo bastante anotações e reveja várias vezes esse curso, porque a grande intenção aqui é lhe auxiliar nessa jornada inicial e não fazer com que aqui seja o teu ponto final. A vida não para, a vida continua e, consequentemente, tudo deve florescer, amadurecer e prosperar. Trazendo esse sentido, nós vamos fazer uma imersão dentro do Arcano 3, a Imperatriz, que é exatamente isso, o florescer daquilo que eu carregava em mim ou que o consulente carregava e busca uma resposta. Nós já estudamos diversos arcanos até aqui e você pode ver uma nuance de diversos aspectos, ora algo mais profundo, ora algo mais alegre, ora algo mais sério, e nesse momento é alegria, é realização. Essa carta de antemão eu já represento para vocês, que pode falar sobre gravidez, isso mesmo, gravidez. Se você estiver com uma mulher, provavelmente ela pode ser mãe ou tem uma tendência a querer ser mãe. Se você está falando com um homem, você deve trabalhar com ele se ele tem namorado, ou se já foi casado, ou se tem filhos, porque essa consulta vai desenrolar mais ou menos para esses aspectos de semente, ok? Então, veja que essa carta, todos os aspectos do tarô de Rider-Waite, a maioria dos arcanos tem um fundo amarelo, significando o quê? Alegria, independente dos momentos em que estiver passando. Ah, mas você falou em um arcano que era todo azul, que é o momento intuitivo. Pois é, cada arcano traz específicas correlações com o momento do consulente. E nossa vida é permeada por emoções, sensações e todos os outros aspectos dos 5 sentidos que você deve estar atento. Então o céu se mantém dourado aqui, ou seja, é momento de florescimento, de colheita, etc. Todas essas visões dentro do aspecto dourado significam que a ação está envolvida ao momento presente, ou seja, o dia. Não é momentos, por exemplo, em que são mais chuvosos ou tenebrosos na noite, por exemplo, de você agir dentro desses aspectos do arcano que nós estamos falando aqui. O fundo é permeado por diversas árvores e isso significa o quê? Solidez. É algo que realmente levou um tempo para chegar ao resultado final que você desejava, ok? Ou o próprio consulente. Muito cuidado, que lá no fundo nós vemos uma floresta, mas ao mesmo tempo nós não enxergamos o meio dessa floresta. Isso pode ser o quê? É uma pessoa que, mesmo tendo diversos projetos e a coisa estando bem da vida dela, ela não está cuidando dos aspectos mais simples, ok? Que é o quê? A poda, a real verificação se nessa floresta existe algum predador ou alguma ameaça, compreende? Então, se é dentro de um aspecto de vida prática, isso significa o quê? Cuidado! Onde você está se enfiando, você realmente conhece esse território? Você realmente conhece essas pessoas? Você realmente está decidido a isso? Ou você está indo passo a passo com uma venda nos olhos ou com aquela intenção de que, não, lá no fim eu acredito que vai ter o resultado. Você deve sim trazer esse sentimento, porém, observe o que já vai demonstrando a vida no aspecto resultado. Não fuja disso. É interessantíssimo que você esteja sempre atento a isso aí, ok? Um pouco mais à frente você vai ver que existe um riacho, existe um rio, um caminho. Ou seja, essa pessoa não deve se limitar a um caminho só. Veja que na imagem existe uma curvatura, logo no final, bem próximo à mão da Imperatriz. Isso significa o quê? É preciso fazer por horas pausas ou até mesmo direcionamentos de uma nova bússola dentro de um norte diferenciado. Você deve dar abertura às novas possibilidades. Por quê? Digamos que nesse riacho você comece a colocar pedras, ou seja, são crenças, são certezas que muitas vezes você não tem essa clareza e aquilo vai fechando seus caminhos. E quando você vê, esse fluxo que existia, ele se encerra por pura própria incompetência do consulente ou mesmo de você. Então se atente, dê possibilidade. O rio, a própria água, ela se molda ao ambiente em que ela se encontra. Então pede o quê? Dentro desse aspecto mais sentimental, dentro desse aspecto mais emocional. A adaptação. Você deve se tornar um camaleão. Independente de onde você estiver, você deve necessariamente ser adaptável e não ficar reclamando ou querendo agir daquela situação ou sair daquela situação. Aproveite o máximo do que está sendo fornecido para você dentro desse ambiente em específico, ok? Mais à frente, você veja que ela está sentada em um trono totalmente luxuoso. Pois é, a Imperatriz ela gosta de coisas boas, a Imperatriz ela gosta de referências chiques, vamos dizer assim. Então, se é dentro de uma consulta e aparece a Imperatriz, você vai conquistar essa consulente trazendo um ambiente harmonioso.
Você vai trazer aspectos que sempre vão enaltecer essa consulente, ou idem para o homem. Por isso, como já foi falado em diversos estudos aqui, qual é o tipo de qualidade que você está entregando aos seus clientes? Observe o local em que você vai atendê-los, observe a qualidade das cartas que você manuseia, observe o que você tem quando o seu cliente, que representa uma imperatriz, podendo ser um homem ou uma mulher, o que você vai oferecer para esse consulente enquanto ele está na fila de espera ali para ser atendido? Existe um café de boa qualidade? Existe uma recepção legal? Existe cheiros legais dentro dessa recepção? Ou até mesmo dentro do seu consultório? Você é atento a isso? Você está atento a isso? Talvez, por vezes, os seus rendimentos não estão expandindo ou sua agenda não cresce porque você não está atentando a esses detalhes. Para o imperatriz ou o imperador, mas aqui em específico, a imperatriz dos dois aspectos, dos dois gêneros, masculino e feminino, você vai conseguir dar direcionamentos claros para a vida dessa pessoa, observando os detalhes ricos, não somente de dinheiro que nós estamos falando, mas detalhes que vão abrilhantar a vida dessa pessoa. Esse estofamento vermelho representa isso. Essa pessoa veio buscar direcionamentos rápidos e luxuosos. Não adianta você falar de economia com essa pessoa, não adianta você falar para essa pessoa esperar. Ela não vai seguir suas orientações. Saiba não manipular o seu consulente, mas trazer clareza e essência para a vida dessas pessoas, ok? Veja que já na cabeça dessa imperatriz existe uma coroa cheia de estrelas. Isso pode representar as constelações, isso pode representar a abertura que essa pessoa tem para o mundo espiritual. Aqui pode ser especificamente um consulente que vai voltar aos seus atendimentos, mas para isso, lembre-se do que foi falado logo há pouco. Você precisa trazer requinte para sua consulta, ok? Os cabelos dessa imperatriz são loiros, às vezes pode ser de outras cores, mas aqui vamos especificar, dentro desse tarô que nós estamos falando, são loiros. Isso significa o quê? É uma pessoa perceptiva às reações que você traz a ela, ok? Então, a ela ou a ele, saiba como conversar, saiba como se apresentar para esse consulente, para essa imperatriz. Isso vai ajudar muito dentro do que você busca. Veja que a feição dela é um pouco fechada, um pouco retraída. Isso significa que não adianta você chegar de impulso no seu consulente ou na situação em que você está vivendo, que você não vai ter resultado. Saiba andar pouco a pouco. Saiba subir degrau por degrau que você vai conquistar essa imperatriz. Na mão dela, ela carrega um cedro ou um cajado, como você queira. E existem diversos outros elementos ali que eu te convido a, dentro da sua intuição, aprofundar nisso aí. Mas essa manipulação dentro de um cetro ou cajado ali representa o quê? Essa pessoa sabe o que ela tem de poder dentro da vida dela. Ela sabe quem ela sabe que ela já conquistou. E ela não vai soltar facilmente quando a questão é, por exemplo, uma separação e que está havendo uma divisão de bens, ok? Como que você vai conseguir auxiliar essa pessoa? Ok, dentro de tudo que vocês construíram, o que é importante para você? E aí você vai trazendo pontos que a pessoa às vezes não viu. E se essa era a resposta que ela buscava, consequentemente ela vai se alegrar com o que você vai trazer. Então são detalhes simples que você deve sempre estar atento. Por vezes você vai ter uma consulta, vai fazer uma consulta ou vai tirar para você mesmo no dia, observe o que sai de repente dentro do seu pensamento. Esse é a representação que você precisa atingir de imediato. As vestes dela também são luxuosas. Lembra no arcano que nós estudamos, a papisa, que existia romance, florescimento ali? Pois é, aqui essa é a materialização da papisa. Se as vestes dela eram azul, celeste, por exemplo, aqui já são brancas. O quê? Eu aprendi o que foi me ensinado dentro do aspecto emocional. E agora eu carrego isso como paz. Essa é uma mulher, um homem que está extremamente em paz com a vida. Por quê? Já atingiu o que ela queria, só que ela sabe o que ela merece mais e vai buscar mais. Isso significa ganância? Não. Isso significa ímpeto por sucesso ou realização plena dentro do objetivo que ela busca, ok? Então saiba trabalhar em relação a isso. Veja também que as vestimentas dela cobrem todo o corpo. Isso significa o quê? É uma pessoa que se resguarda. Então, dentro de uma consulta, se você começar com muita perguntinha, mas isso realmente está acontecendo na sua vida? Isso está correto? Essa pessoa não volta mais. Ela tem um poder aquisitivo muito forte, ela tem um espírito muito forte, mas se você não trabalhar com cautela dentro de umas questões mais sutis, por exemplo, como relacionamento, como o jeito que você fala com ela, o jeito que você se movimenta dentro da consulta, essa pessoa tem uma tendência forte a escapar de uma consulta favorável
favorável a você, ok? Veja que a mão esquerda dela, ou direita, como você queira imaginar, segura ou está apoiada às próprias pernas. Isso significa que essa pessoa precisa de estabilidade. Mesmo ela estando em paz, em questões específicas da vida dela, ela precisa de estabilidade, ou seja, um companheiro, ou também dentro de uma profissão, um salário, ou alguém que vai desenvolver aspectos profissionais dentro de concursos, enfim, são vários aspectos que você precisa sempre estar atento. Por isso, dentro de uma consulta, quais são os aspectos que você deve captar antes de dar início ao atendimento? Essa pessoa é casada? Essa pessoa trabalha? E se trabalha, qual é a profissão? Qual é o nome completo dessa pessoa? Porque aí você vai trabalhar com aspectos numerológicos que vai ser ensinado em outro momento do curso ou até mesmo do nosso curso aprofundado de tarô. Essa pessoa tem filhos? A imperatriz é muito importante família para ela. Essa pessoa tem filhos? Qual é a quantidade? Então você vai conseguir, por vezes, quando as respostas não estiverem sendo de acordo ao consulente, rapidamente traga esses aspectos, família, filhos, que você vai de novo ter o domínio da consulta, ok? Lá no fundo, e ainda em conjuntura com essa carta, existe um escudo, o aspecto feminino ali, né? Pode ser Vênus ou até mesmo Mercúrio muitas vezes, mas não se aspecte a isso. Vamos trabalhar no sentido feminino, tá? Então, ou seja, aqui é um aspecto totalmente voltado à emoção, mas ao mesmo tempo à direção feminina, sabendo quem é e o que quer. Jamais você deve importunar essa pessoa com questões que vão fugir, ou seja, que você vai ativar o lado masculino dessa consulente ou desse consulente que está falando contigo. Naquele momento da consulta, naquele momento em que essa pessoa se sentou contigo e essa arcana aparece, a resposta que ela quer é direcionamento e não atividade para você fazer com que ela se exercite, por exemplo, compreende? Ah, mas você não disse que o tarô ele sempre abre no aspecto em que a pessoa vai se movimentar? Pois é, mas aqui a imperatriz ela já está bem estruturada. Ela só quer resolver coisas que ela já tem, compreende? Então ela precisa ter entendimento de tudo aquilo que ela construiu. Nesse momento ela está querendo vislumbrar algo dentro do patrimônio pessoal, ou seja, pode ser família, pode ser riqueza e tudo mais. Um pouquinho mais à frente, o terreno em que ela pisa não é fértil, é cimento, podemos dizer assim. Isso significa o quê? Toda a envoltura dela é próspera. Pode ser que aqui seja uma imperatriz em que faz demais pelos outros, é alguém que realiza pelos outros, mas há um desejo pessoal nela que não foi realizado ainda. E como você identifica isso? Observando aonde ela está caminhando. Qual é o que ela considera de segurança dentro de parcerias, de família, etc, etc. Quem essa pessoa está carregando nas costas? Quem essa pessoa está fazendo demais e está esperando um reconhecimento? Então saiba identificar isso. Como você vai saber? Dentro dos outros arcanos que vão estar junto da tiragem em específico. E por fim, existe trigo ali na frente. Isso significa o quê? Essa pessoa, ela só trabalha, ela só se movimenta em relação àquilo que ela sabe que vai ter resultado para ela. Ela jamais vai entrar em algum terreno ou em qualquer projeto que não tenha um vislumbre de resultados para ela. Isso significa que é uma pessoa material ou que é uma pessoa que muitas vezes não vai observar para os mais desfavorecidos? Não, ela simplesmente quer boas ideias. Então, dentro de uma consulta, para nós finalizarmos esse arcano, o que você deve dar como resposta e direcionamento principal? Questões que ela pode, como lá no Arcano Louco, diversos caminhos? Não. Aqui você apresenta diversos caminhos, mas você vai dar um direcionamento, você vai dar uma posição, você vai dar um caminho único para ela, porque ela vai ter domínio daquilo e vai trabalhar por si só esses resultados que ela busca.